Assim como há a autópsia num cadáver ou num corpo, onde a gente vai tentar entender o que aconteceu dentro daquele determinado crime, a gente também pode fazer a autópsia mental. O que é a autópsia mental? É um estudo que a gente faz, um estudo retrospectivo, que demonstra as condições, as características, o funcionamento daquele sujeito. A gente faz a autópsia sempre, então, seja psicólogo, seja psiquiatra forense, a equipe mais especializada possível, de preferência uma equipe multidisciplinar, como nós temos lá na Vida Mental, onde a gente pega informações daquele sujeito, seja com vizinho, seja com dentista, com médico, entender bem como é que era a vida, como é que eram os comportamentos dele, o que ele fazia ou não fazia, deixava de fazer, verificar inclusive se dentro da conduta dele houve algum tipo de funcionamento ou comportamento que tenha responsabilidade em relação ao crime, ou seja, que tenha uma relação dele ter sido vítima ou não daquele crime. É um estudo aprofundado, extremamente complexo, que visa entender todas as características daquele sujeito que foi morto, enfim, do falecido, e compreender se essas características têm ou não relacionamento, estão ou não relacionadas com o crime que aconteceu, com o tipo de crime, a forma que o crime ocorreu. Então, tudo isso é investigado e serve, para o judiciário para que ele possa entender melhor as circunstâncias e também utilizar isso como mais uma peça desse quebra-cabeça que muitas vezes é uma investigação. A autópsia mental ela é uma ferramenta extremamente importante, embora ainda não muito utilizada no Brasil. É algo que a gente está trazendo agora cada vez mais como uma novidade dentro do judiciário. Então, a gente pode trazer a autópsia psicológica em vários cenários. Um dos cenários que é bastante importante é a diferenciação entre se houve um crime ou um suicídio, ou seja, se aquele sujeito dentro da sua história, das suas doenças, da sua todo o seu funcionamento e a sua dinâmica, ele tem características que tiraria a própria vida, ou motivação para isso, ou algo que pudesse levar ele a fazer isso, ou alguém que sofreu um crime, então, que foi vítima de um crime. Essa diferenciação ela é muito importante e a melhor forma de nós fazermos isso tecnicamente é através de uma autópsia mental. Como eu disse, a autópsia mental ela é um instrumento que, quando é feito de forma multidisciplinar, ou seja, por profissionais de diferentes áreas, ela acaba tendo uma robustez ainda maior e serve como uma prova, muitas vezes, irrefutável. A autópsia mental ela pode ser pedida a qualquer momento dentro de um processo. Ela pode ser solicitada pelos advogados, pelo juiz, pelo promotor. Por quê? Porque o objetivo dela é trazer robustez, ou seja, trazer uma prova concreta de algo que vai favorecer a investigação. Então, para nós na vida mental, muitas vezes ela chega como um pedido, do advogado, na maioria das vezes de defesa, mas pode também ser de acusação, para que a gente consiga justamente demonstrar algo que ainda não foi demonstrado. Ou seja, dentro desse quebra-cabeça, que é uma investigação, como eu disse anteriormente, a gente entra no processo demonstrando que, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do funcionamento, aquele sujeito tinha ou não relação com aquele determinado crime que foi feito de uma determinada forma. Então, desse modo, é uma prova extremamente válida que demonstra algo que, do ponto de vista ali da autópsia da necropsia ou de outras áreas, não foi suficientemente esclarecido. Então, a gente ainda não tem o costume, de usar tanto a autópsia psicológica, mas é uma ferramenta extremamente importante, extremamente válida e que nós, da vida mental, já trabalhamos.